Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, eu espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Médiuns, ok? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso estudo aqui. Quero informar vocês que estão chegando pela primeira vez que o nosso trabalho aqui é feito por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes, ok? E eu quero dar uma dica aqui para vocês hoje, muito importante, muito necessária para a nossa vida do dia a dia. Quando vocês quiserem fluidificar uma água para que ela venha te ajudar sobre todos os aspectos, seja fisicamente, ajudar, né, na parte física do teu corpo e também te dar forças espirituais, vocês podem proceder da seguinte forma: pegar uma garrafa d'água, com água a temperatura normal, ok? E fazer uma pequena oração, uma prece para fluidificar essa água. E você pode beber essa água em doses pequenas durante a semana. Você não precisa fazer isso todos os dias. Você pode escolher um dia qualquer da semana e encher uma garrafinha dessa de meio litro d'água, que é o suficiente. E vamos supor que você escolha apenas um dia da semana, ok? Tipo, toda segunda-feira. Você enche a sua garrafinha d'água. E você vai durante a semana toda bebendo aos poucos. Antes que ela acabe a água, chegar numa parte mais ou menos por aqui, vocês completam a água. Deu para entender? Porque ela vai chegar por aqui antes de terminar a semana. Então não tem problema nenhum vocês completarem, porque essa água vai se concentrar a energização dela e você enchendo, ela fica toda fluidificada, ok? E quando chegar na segunda-feira, vocês enchem a garrafa novamente. E o mesmo processo você pode repetir isso uma vez por semana. Sempre completando a água assim que ela for acabando. Você pode beber essa água aqui uma vez por dia, antes de dormir. É o que eu faço. Bebo aí uns 50 ml d'água, como se fosse aquela xícarazinha de café de água. Agora não é beber simplesmente, né, gente? Quando você vai beber água, você fecha os olhos, se concentra e faz o teu pedido em oração, em pensamento, se concentra bastante e agradece, né, a Jesus e a Deus, e que a água te atinja para te dar forças, né, espirituais, claro, evidente, e também atingir teu corpo físico material. Então, eu vou fazer primeiro, aqui nunca fiz isso, nesse trabalho que nós fazemos de segunda-feira, vou pedir a vocês que se quiserem acompanhar e fazer agora, fluidificar a água de vocês vão pegar uma garrafinha d'água, vão colocar à sua frente agora, ok? Vou dar uns segundos para você fazer isso. Se você não tiver a garrafa plástica, no momento, você pode pegar um copinho d'água, ok? Enchê-lo e colocar à sua frente agora. Pode ir na cozinha, pegar um copo com água filtrada de preferência, né? Se não tiver água da torneira mesmo. Pega um copinho d'água. Vou dar uns segundos para você fazer isso. Ok? Bem, se vocês não tiveram tempo ainda de fazer isso, não importa, vocês dão pausa no vídeo e faça isso, ok? E continue assistindo para ver a nossa oração aqui, como eu faço. É uma sugestão, porque não existe uma regra, né, absoluta para todos. Não vamos entender isso como uma regra. Mas é a minha sugestão. Cada um vai fazer a sua oração do jeito que lhe convém, ok? Então vamos lá. A gente vai fechar os nossos olhos agora para buscar nos elevarmos a Deus, ao Criador. Deus nosso Pai, obrigado, Pai, por tudo que tem feito
e faz por todos nós. Obrigado, Mestre Jesus Cristo, pelos ensinamentos, pelo apoio, pela proteção. Obrigado a minha guia espiritual, o meu guia, por tudo que tem feito e faz por mim. Venho nesse momento, Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que permita que os espíritos trabalhadores do bem, seus anjos, por assim dizer, possam fluidificar esta água, para que ela venha me fortalecer, principalmente, para que eu consiga combater de dentro de mim tudo aquilo que eu preciso combater, que eu tenha forças para fazer as coisas certas e deixar de fazer as coisas erradas. Peço também a vocês, a Deus e a Jesus, que o fluido dessa água também possa atingir esse corpo físico material que eu estou usando temporariamente, de acordo, Deus, com aquilo que o Senhor achar que é necessário para a minha atual vida aqui na Terra. Que seja feita, Deus Pai, sempre a tua vontade, pois que sua vontade é ver os mais fortes sobre todos os aspectos, a ajudar os mais fracos. Que nosso Mestre Jesus Cristo continue nos ajudando, nos fortalecendo, nos ensinando de como agir melhor para com o próximo. Que Virgem Maria, Mãe de Jesus, que nos adotou a todos como sendo seus filhos do coração, possa também proteger e amparar a todos aqueles que chegam na pátria espiritual pela morte do corpo físico, vítimas de acidentes, suicídios, doenças e causas naturais. Que ela possa receber cada um em seus braços de mãe. Que Deus te abençoe, Virgem Maria, agora e sempre. Sendo assim, meu Pai, te agradeço. Agradeço aos Espíritos Trabalhadores, a Jesus, a minha guia espiritual e a Virgem Maria, por todo o bem, por toda a proteção que tem nos dado até hoje. Obrigado, Deus. Que assim seja. Bem, gente, foi uma oração talvez longa, vocês não precisam fazer longa, vocês precisam fazer da forma que o coração de vocês manda, ok? Então, com certeza, os Espíritos sabem das nossas necessidades e, através das nossas solicitações, eles vão fazer o possível para nos dar o que de fato precisamos. Bem, gente, não vou fazer isso sempre, da água fluidificada, tá, gente? Só dei aqui a vocês uma informação de como geralmente fazemos. Bem, vamos ao nosso estudo então. Nós paramos na sexta-feira passada no número 79. Estamos então no capítulo de número 4, no número 79. E na terceira parte, porque desse capítulo já fizemos 2 estudos, ok? Por assim dizer. Vou regular aqui a nossa câmera para focarmos melhor. Eu podia apenas ler, não precisava ter tipo esse trabalho de focalizar e etc, para que vocês vejam. Mas eu faço isso porque eu acho muito importante e necessário para que as pessoas vejam que aquilo que eu estou falando aqui sobre o estudo está escrito. Não são invenções nem palavras minhas, ok? É por isso que eu prefiro fazer assim, mostrar o livro e aquilo que está escrito. Vamos lá então? Aqui está falando sobre as manifestações, tá, gente? Teoria das manifestações. Olha lá em cima,
tá? Esse capítulo 4 está falando sobre a teoria das manifestações. Bem, vamos então ao que fala a questão, o número 79, que fala assim: quando se faz o vácuo sob a campana da máquina pneumática, esta campana adere com uma tal força que é impossível levantá-la, por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela, que se deixa entrar o ar e a campana se levanta com a maior facilidade, porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, a abandonada a si mesma ficará sobre o prato em virtude da lei da gravidade. Agora que o ar de baixo seja comprimido, que tenha uma densidade maior que a de cima, a campana será erguida malgrado a lei da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível, à maneira desses bonecos que se faz voltear sobre um jato de água. Porque, pois, o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa, não teria propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo, como o ar faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio o faz com os balões, sem que sejam, por isso, derrogados às leis da gravidade. Conheceis todas as propriedades e a força desse fluido? Não. Muito bem. Não negueis, pois, um fato, porque não podeis explicá-lo. Bem, gente, está dando aqui, falou sobre a campana, são experiências científicas, etc, etc, com ar comprimido e tudo mais, ok? O gás hélio, por exemplo, você bota num balão, ele sobe, né? Então ele não derroga a lei da gravidade. Ele simplesmente é um gás mais leve, quente mais leve, então ele vai subir. Então são algumas coisas que nós conhecemos, mas nós não conhecemos todas as propriedades do fluido universal, ok? Se a gente não conhece todas as propriedades, não temos como dizer que tal coisa possa ou não possa acontecer com esse fluido universal concentrado, que nós desconhecemos. Sabemos que ele fluido universal, que é o elemento de toda a matéria. É o que ele diz aqui, ó. Não é isso? Toda matéria é carregada do fluido universal. Toda matéria. Então, se condensar ela, se concentrar ela. Está falando aqui da mesa, gente? Vou explicar para quem estão chegando pela primeira vez. Nem era para explicar, não. É só lerem desde o início. Lerem, não, assistirem as duas postagens anteriores, que vocês vão entender isso. As mesas, na época que Kardec publicou essa obra, as mesas se levantavam a partir dos médicos que sentavam ao lado e se concentravam, e colocavam as mãos sobre as mesas. E essas mesas levantavam. Foi daí que começou toda essa história, a codificação do espiritismo, ok? Então os espíritos faziam isso. Através de que força? Eles condensavam o fluido universal, ok? Mas não somente isso, Precisava também do fluido animal do médium e do próprio fluido do espírito, ok? E ter conhecimento. Vamos lá, número 80. Vou deixar aqui um pouco a câmera. Número 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Já falei da mesa agora, Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, pela condensação do fluido universal, pode levantar qualquer coisa. Se ele levanta uma mesa, ou levanta uma cadeira, ou levanta qualquer coisa. Ora bola. E ele continua. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar ao mesmo tempo
uma pessoa sentada nela. Eu já fiz uma experiência dessa, aliás, eu já comentei aqui em postagens anteriores, tá? Nós levantávamos, 4 pessoas levantavam uma pessoa de quase 100 quilos com a ponta do dedo. Agora vocês veem como é que é fazer isso. Pois é. Vamos lá. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o Sr. Home produziu 100 vezes, em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres e, a fim de provar que os espectadores não eram joguete de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sobre ela. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium para efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Então, ele era o próprio causa eficiente, que era o próprio médium, e ele era o objeto. Ele que se levantava e passava por um objeto que estivesse acima, né? No teto, ele bota aqui no teto que estava alto, bem alto. Ele passava por cima desse lápis, para provar que não existia ali, que o lápis estava suspenso, não por algum efeito de uma linha, alguma coisa desse tipo. E ele próprio ainda se autocondensava desse fluido universal e passava, flutuava, por assim dizer, passava por cima do lápis. São coisas fantásticas que foram feitas naquela época, que foram registradas, tá, gente? E daí não é invenção de Kardec nem de ninguém não, tá? Vamos lá, número 81. Faz um momento, falamos do aumento possível do peso. Quer dizer, tanto que ele pode condensar e fazer um objeto ficar leve, tanto quanto ele pode aumentar o peso daquilo ali. Eu vou contar uma coisa aqui do peso, falar uma coisa pessoal para vocês que aconteceu comigo. Já tem alguns anos que uma pessoa que eu conheço faleceu, e coisa e tal, e na época eu fui uma das pessoas que foi ajudar na remoção desse corpo, e enfim, e colocamos ele dentro do caixão, e essa pessoa morava no segundo andar de um prédio, e nós descemos a escada porque não cabia no elevador, né? Ficava difícil botar no elevador em pé. E o elevador era pequeno, antigo, e nós descemos pela escada muito apertada, mas descemos com uma certa tranquilidade. Éramos 4 pessoas para levar esse caixão. Mas o interessante da coisa foi o seguinte, a pessoa tinha desencarnado recentemente, claro, enfim. Aí transportamos, fomos levando na alça, até chegar para botar dentro do carro, que era uma Kombi na época. A pessoa abriu ali a parte de trás, né, aquela tampa, e fomos levantar o caixão para encaixar e empurrar ele para frente. Minha gente, o peso extraordinariamente aumentou de tal forma, quando fomos colocar o caixão dentro da Kombi, que um olhou para a cara do outro, nós 4 olhamos um para a cara do outro, e ficamos espantados com aquele fenômeno. Por que será? Como aquele peso foi aumentado assustadoramente, que a gente teve dificuldade com as 2 mãos. Eram 4 homens para levantar um corpo de 60 quilos aproximadamente. Se tivesse 70 quilos aquele desencarnado, era muito. Você pega 70 quilos e divide por 4, vai dar 17 quilos. Não chega nem a 20. A dificuldade que nós tivemos de levantar o caixão para botar ali, levantar o quê? 30, 40 centímetros para jogar dentro da Kombi, foi uma coisa espantosa. Foi uma coisa espantosa que nós ficamos assustados. Mas ninguém falou nada um para o outro, todos nós 4 ficamos calados, não falamos nada, não comentamos nada um com o outro, mas com dificuldade conseguimos levantar o caixão e colocar dentro da Kombi. Então o que aconteceu? Aquele irmão que havia desencarnado, com certeza ele estava ali próximo ao corpo, não sabia o que estava ali acontecendo, e quando ele viu que ele ia ser retirado do imóvel que ele morava, coisa e tal, se eu colocar dentro do carro, ele se recusou a ir. Não queria ir. E essa força, sem ele entender como, e sem muito menos nós entendermos como isso aconteceu, aumentou o peso para que nós tivéssemos dificuldade e não colocássemos o caixão dentro da Kombi. Ok? Então, é uma das coisas que acontece. É um fenômeno, uma coisa natural, que ele fez sem ter a menor ideia do que ele estava fazendo, esse irmão desencarnado. Mas foi isso que aconteceu. Então, aqui está falando sobre aumentar ou diminuir o peso, não é isso?
Nesse caso que eu expliquei para vocês, aumentou muito o peso. Foi uma coisa muito interessante. Ele continua aqui, aumentou o peso, né? Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campana sob a pressão de uma coluna atmosférica. Daqui a coisa científica, tá? Viram-se, sob a influência de certos médios, objetos bem leves oferecerem a mesma resistência, tá vendo? Depois, de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa na realidade por si mesma, nem mais nem menos, mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente, o mesmo ocorre aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana, que está no ar. Fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante, e não compreendendo que é o ar que não vê, que age, não será difícil persuadi-lo de que é o diabo. Quer dizer, quando a pessoa não tem conhecimento, é muito fácil ser enganada, não é isso? A pessoa vai falar que é o diabo, por aí vai. Vamos descer um pouquinho a câmera aqui. Ele continua aqui. Disse-á, talvez, que sendo esse fluido imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas notai que se nos servimos da palavra acúmulo, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Aqui é terrível, gente. De vez em quando as crianças aqui fazem sacanagem, que bate nas coisas só para perturbar. Desculpe o termo, mas fazem besteira, é assim mesmo. Absoluta com o ar. Ele é imponderável, seja, entretanto, nada à prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida, e estamos longe de conhecer de todas as propriedades. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava do peso desse mesmo ar. A eletricidade está também alinhada entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que queria levantá-lo. Pois é, como se tornou aparentemente mais pesado. Porque não se vê o suporte, seria ilógico concluir que não existe. O espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. E ele finaliza aqui. Não se pode explicar senão por uma causa semelhante o fenômeno singular do qual se viram muitos exemplos de uma pessoa jovem, débil e delicada, levantando com 2 dedos, sem esforço e como uma pluma, a um homem forte e robusto, com o assento em que estava. O que prova uma causa estranha à pessoa são as intermitências da faculdade. Certo? Então são coisas que a gente não consegue ainda explicar como são feitas, mas existe sim essa condição de fazer com que certos objetos fiquem mais leves ou pesados. Ok? Eu comentei aqui, eu já falei em postagens anteriores, sobre a experiência que fazíamos de levantar uma pessoa. Como era feito? A gente pegar uma pessoa, ficava sentada numa cadeira,
com as mãos nos seus joelhos, né, a direita e a esquerda, uma em cada joelho, e fechava os olhos e se concentrava. 4 pessoas, pode ser crianças, ok? Não precisa ser adultos, homens fortes, pode ser mulher também. 4 pessoas sobrepunham sobre a cabeça dessa pessoa que estava sentada as suas mãos e se concentravam, apenas se concentravam, não pedia a Deus nada, não pedia a Jesus nada, só tentava limpar suas mentes de pensamentos, se zerar, por assim dizer, né? Fechar os olhos e ficar tentando zerar sua mente, se concentrar no nada, como se fosse um yoga, né? Você quer fazer o yoga? Pois é, se concentra no nada, para limpar a sua mente de pensamentos do cotidiano. E fazíamos isso durante uns 2 minutos ou 3 minutos, alguma coisa assim. Não tinha um tempo determinado, 5, 10 minutos, não era nada disso não. Ficava ali com um determinado tempo, sem programação de tempo, queríamos ficar ali. Quando um de nós, seja quem for, falava, tá bom, chega. E talvez eram 2 minutos, alguma coisa assim. Não vou dizer para vocês que a gente marcava relógio. Mas um de nós, dos 4 que estávamos em pé, determinava o tempo e falava, chega. Enfim. E quando falávamos chega, parava, nós juntávamos as 2 mãos, fechávamos em palma, né? E ficávamos apenas com o dedo indicador, como se estivéssemos apontando. E cada um de nós 4, íamos para o lado dessa pessoa que estava sentada, 2 de cada lado, uma enfiava o dedo na junta do joelho, de um lado, outro na junta do joelho do outro, 2 pessoas, né, uma de cada lado, e outras 2, uma na axila esquerda, outra na axila direita, da mesma forma. E levantava essa pessoa com uma facilidade que parecia uma pena de 1 quilo ou meio quilo. Certo? Então, nós fazíamos isso por diversão. Ali estava sendo utilizado certas propriedades do fluido vital. Como era feito, coitado, se eu for explicar para vocês detalhadamente, eu não sei. Mas nós fazíamos isso. E não tinha ali, nós não éramos médios, espíritas, trabalhadores por experiência. Faziam aquilo por curiosidade, não sei quem trouxe aquela novidade para a gente. E a gente decidiu fazer isso em casa, para ver se era verdade, se a gente conseguia, né? Conforme aqui, derrogar a lei da gravidade. Fazer com que um corpo de um ser humano, imagina uma mesa que eu acho mais fácil ainda, mas fazer com que o corpo de um ser humano se torne leve ao ponto de nós levantarmos com a ponta do dedo. 4 pessoas levantar 80 quilos com a ponta do dedo é humanamente possível, ok? E a pessoa que nós fazíamos isso tinha mais de 80 quilos, com toda certeza, tinha quase 2 metros de altura, tinha, sei lá, 90 quilos no mínimo. E nós fazíamos isso com facilidade. Então ninguém estava ali derrogando as leis da natureza, a lei da gravidade. Mas sim, estávamos de alguma forma concentrando o fluido vital universal para que isso ocorresse. E ocorrer com uma facilidade. Volto a repetir, nós não estávamos fazendo aquilo por experiência ou porque éramos espíritas, que nem era, nessa época eu era adolescente, era um molecão, tinha uns 17 anos ou menos. Enfim, mas por curiosidade e diversão. Ok? Então, gente, é isso. São coisas que você pode fazer em casa. Faça uma experiência você, junto de 5 pessoas. Deixa uma bem gordinha sentada numa cadeira. Uma pessoa, não falo gordinha, mas falo forte. Uma pessoa forte, bem musculosa. E não seja um magrelo, porque eu sou muito magrelo. Eu sou magrinho. Uma pessoa acho que me levanta com a ponta do dedo mindinho. Aí não é vontade nenhuma. Mas tipo assim, uma pessoa que seja corpulenta, por assim dizer, né? Bota ela sentada, ela também fecha os olhos, se concentra. Faz a experiência em casa que vocês vão ver que não é difícil não. Ok? Bem, nós vamos parar então, que já estamos chegando nos 30 minutos, porque nós fizemos a nossa leitura. Além da leitura, fluidificamos a nossa água, né? Então nós paramos aqui, ó. Acabei de ler aqui, não foi? Essa última partezinha. E nós vamos para o próximo estudo, capítulo 5, primeira parte. Eu não sei se esse capítulo é longo, que às vezes tem capítulo curto e longo, que vai se dividir em várias partes, né? É bom quando o capítulo é curto, a gente consegue fazer ele uma vez só.
Mas não é o caso não, esse capítulo também é longo, vai dar umas 3 partes mais ou menos. Então, gente, está aqui o nosso estudo de hoje. Fiquem na paz de Deus. Ok? E até o nosso próximo estudo. Tchau. Fui.